Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você está chegando agora, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 96 mil inscritos. Deixa o seu like pra fortalecer e vamos pra cima que hoje ainda é quinta-feira, dia 4 de janeiro, né? O John vem postando aí diversos vídeos, foram 2 vídeos aí no dia 2, né? Mais um vídeo ontem, hoje já é o segundo vídeo do dia também, tá? Porque temos muitas novidades sobre o nosso Coringão e é importante que a nossa torcida esteja sempre atualizada das principais novidades, tá? Então peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você que está pensando aí em fazer a antecipação do seu FGTS, sabe que tem um saldo lá guardado, você tá trabalhando aí registrado já tem um tempo. Pô, John, preciso começar o ano aí com dinheiro no bolso, tô precisando para fazer uma viagem, pagar uma conta, dar entrada num carro, numa casa, não importa qual seja a sua necessidade, a Mais Ágil resolve a sua questão de forma rápida e simples, tá? Então entre em contato, o telefone está aqui no vídeo para vocês ou no link, no primeiro link aqui da descrição. Aproveitem que a Mais Ágil resolve de forma rápida e simples. Fechou, rapaziada? Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, rapaziada, a primeira novidade é sobre o volante Rony, tá? E a negociação aí com a equipe do Atlético Goianiense. A gente trouxe aqui o Rubão, né? Falou aí na cerimônia de posse do Augusto Melo sobre a situação do Rony. O Rony ligou pro Rubão e falou, ó, tenho o desejo de ir pro Atlético Goianiense, eles estão interessados aí no empréstimo e tudo mais, eu quero ir. Como que a gente pode fazer essa negociação? Então meio que já pedindo uma liberação do Corinthians. O Rubão falou, ó, beleza, você pode ir pra lá, tudo bem, por empréstimo, tranquilo. Só que a situação é a seguinte, o Corinthians agora não paga mais salário de jogador emprestado, certo? Quem vai pagar vai ser o Atlético Goianiense e a gente cobra uma taxa de empréstimo. É muito simples. O Atlético paga a taxa, paga os seus salários e vai ter o Rony durante o ano de 2024, certo? Essa foi a resposta do Corinthians para o Atlético Goianiense. E aí o que aconteceu? Magicamente, misteriosamente, o Atlético Goianiense agora, tá, segundo a informação aí do Pedro Ramiro, está estudando fazer uma proposta para comprar o Rony em definitivo. Porque o Atlético recebeu aí essa informação do Corinthians e pensou o seguinte, pô, eu vou pagar o salário agora do cara. Que eles já não estavam contando, né? Achou que o Corinthians ia pagar o salário, que eles não iam pagar nenhuma taxa de empréstimo, o jogador viria, eles usariam o jogador durante o ano, depois devolveriam pro Corinthians. O Corinthians tá cobrando o salário. Aí o Atlético, pô, vou pagar o salário do cara o ano inteiro. Vou pagar uma taxa para ele passar o ano aqui, para ele jogar aqui em 2024. Aí chega no fim do ano, ele volta pro Corinthians de graça. Se ele for bem, vai estar valorizado, volta pro Corinthians. Quem ganha no fim é o Corinthians. Então vou fazer o seguinte, pro Rony vir, eu vou comprar em definitivo. Que aí, se ele for bem na temporada, o Atlético Goianiense vende o jogador. Se ele não for bem, tá? O próprio Atlético Goianiense também vende o jogador. Então não sai no 0 a 0. Não sai perdendo nada. Eles perderiam se trouxessem o jogador pagando a taxa, pagando o salário, o jogador se valoriza e volta pro Corinthians. Tá vendo como é agora? Tá vendo como é? Ninguém quer nada de graça. Na verdade, todo mundo quer as coisas de graça, né? Ninguém quer pagar pelas coisas. Quer tudo de graça. Aí na hora que o Corinthians coloca a taxa, vai pagar o salário, opa, agora eles querem até comprar o jogador em definitivo. Então, fazendo a proposta, o Corinthians pode sim negociar o volante Rony. Bom, rapaziada, a segunda informação é sobre o Luiz Mandaca, tá? Volante agora ex-Corinthians, tá? Era da equipe do Corinthians, estava emprestado aí no ano passado para a equipe do Juventude, jogou o Gauchão, jogou a Série B, foi muito bem, subiram, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Mandaca tinha contrato com o Corinthians até agosto de 2024, então mais ou menos 6, 7 meses de contrato. E o Juventude tinha interesse em continuar com o atleta. A princípio, ele retornaria para o Corinthians, renovaria o contrato e tudo mais. O Mano Menezes disse que não quer ficar com o jogador. Avaliou e falou, ó, não vou utilizar. Então o Corinthians vai negociar com o Juventude.
o Corinthians ia vender o Mandaca para o Juventude, já que não dava para emprestar novamente, ele tem contrato só até agosto. E aí, o Juventude chegou num acordo com o Corinthians do seguinte: não vai pagar para ter o Mandaca nesse momento, então o Mandaca vai ficar no Juventude de graça, só que o Corinthians mantém uma porcentagem dele, tá? E pelo que eu entendi, é uma porcentagem boa. Não confirmaram ainda, tá? Tô aguardando essa confirmação da porcentagem que o Corinthians vai manter do Mandaca, tá? Mas o Mandaca faz essa temporada agora de 2024 no Juventude. Se algum time se interessar, o Juventude for vender o atleta, o Corinthians ganha a porcentagem nisso, tá? Então, não vai cobrar o Juventude agora, mas recebe futuramente, pois tem aí essa porcentagem do atleta Luiz Mandaca, e eu quero saber a opinião de vocês, tá? A diretoria, então, no caso, abre mão de receber um valor agora para receber no futuro com a possível valorização do atleta, né? Contando com uma valorização dele dentro do campeonato da Série A do Brasileirão, né? Da primeira divisão do Brasileirão aí pro Juventude, que agora joga a Copa do Brasil também, tem o Gauchão, a Série A, tá? Então é uma outra visão que o mercado vai ter do atleta Luiz Mandaca. Acho que pode ser interessante, tá? Acho que pode ser interessante aí pra equipe do Corinthians, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, agora falando sobre o Rodrigo Garro, meia atacante contratado aí pela equipe do Corinthians. O pessoal, até falei no vídeo mais cedo, né? O pessoal tava com medo dele não vir pro Corinthians, que isso e aquilo. Trago aqui até uma manchete do jornal argentino La Voz, tá? Pedi pro editor colocar na tela aí. Rodrigo Garro a Corinthians, fala que ele vai se despedir do Talleres hoje, tá? E nas próximas horas deve assinar o contrato com o Corinthians. Então, entre hoje e amanhã, deve assinar com o Corinthians. Ele deve viajar hoje à noite ou amanhã de manhã aqui para São Paulo, vem para o CT, deve fazer os exames e tal, aquele trâmite burocrático, tá? Mas aí a pergunta que eu faço pro pessoal que falou que a negociação tinha cancelado, que o presidente do Talleres falou que não estava acertado, que... Como que o jogador tá se despedindo do Talleres, vai viajar para São Paulo se não fechou? É a pergunta que eu faço, tá? O Corinthians, cara, vocês têm que entender um ponto. O Corinthians, ele gera muito debate na imprensa. Ele gera muita polêmica. Você colocou o nome do Corinthians em qualquer notícia, meu Deus do céu, aquilo já potencializa. Então o pessoal aproveita disso para criar polêmicas, para tentar atrapalhar o Corinthians, principalmente torcedores de outros clubes, tá? Então nesse momento é muito importante o torcedor corintiano buscar informações em lugares confiáveis e entender também o movimento do Corinthians dentro do mercado para não cair nessas jogadinhas, tá? E vamos para cima, rapaziada, falando agora sobre patrocínios, tá? A primeira novidade não é tão animador assim, tá? Mas temos que trazer aqui para o torcedor. O Corinthians renovou o contrato de empréstimo com a Unicesumar, tá? Que é uma empresa aí de educação universitária, que estampa aí a barra frontal do calção da equipe masculina do Corinthians, tá? Já estava aí na temporada de 2023 e houve a renovação de contrato para a temporada de 2024, tá? A princípio ia encerrar agora em fevereiro, né, o contrato, e aí já fizeram essa prorrogação de mais uma temporada. Ponto importante, os valores não foram revelados. E aí me chamou muita atenção, eu falei, cara, como que tá vindo esse patrocínio do ano passado e a gente tem a renovação agora, sendo que o Augusto falou que queria fazer meio que uma limpa nos patrocínios, trazer patrocínios maiores, e a gente faz essa renovação. Muito estranho, tá? Já pensei, muito estranho. E aí, eu descubro que o acordo dessa renovação foi fechado pelo Duílio, certo? Já foi fechado há mais ou menos 1-2 semanas atrás. Não foi o Augusto Melo que fechou, o Duílio assinou essa renovação, essa prorrogação de contrato, e mais uma vez prejudicou o Corinthians, tá? Pô, John, ele assina uma renovação de patrocínio e prejudicou? Sim, se o patrocínio que ele traz não é nos maiores valores possíveis, prejudicou. Você acaba ocupando um espaço num valor que a gente poderia ganhar mais dinheiro, tá? Num valor que é abaixo daquilo que o clube consegue.
tá? Então, a Unicesumar segue sendo patrocinadora do Corinthians por mais um ano e o acordo foi assinado pelo Duílio, tá? Só foi anunciado agora, né, dia 4 de janeiro, por questões aí contratuais e tal, tava na parte jurídica, mas o acordo já havia sido selado no mês de dezembro e assinado pelo Duílio Monteiro Alves, tá? Então, mais uma vez, parabéns pro Duílio, né? Tudo que ele queria aí atrapalhar o Corinthians, ele conseguiu, né? Ele foi se esforçando, tentando e vai conseguindo, né? Na medida do possível ali, na possibilidade dele como presidente, né? Que era o presidente do clube, ele foi tentando aí atrapalhar ao máximo essa nova gestão. Mas, se por um lado era uma notícia complicada, essa na Unicesumar, temos uma notícia muito importante, tá? A informação aí da identidade corintiana, o pessoal que vem fazendo um trabalho muito bacana aí de setorismo do Corinthians, que o novo patrocinador master pode ser fechado ainda nessa semana, tá? Entre o fim dessa semana e o início da próxima, e os valores são de 360 milhões de reais, tá? 360 milhões de reais por 3 anos, certo? Totalizando aí o valor de 120 milhões de reais por ano. Só pra gente ter uma base de comparação bem simples, O patrocínio master do Corinthians em 2023, que era da Hypera Pharma, era de 22 milhões de reais por ano. A gente tá assinando um de 120 milhões. É difícil, cara. Quase 6 vezes mais. Quase 6 vezes demais. De 20 milhões para 120 milhões. Vocês estão entendendo a magnitude que o Corinthians pode chegar, que tem potencial e que a nossa gestão não sabia aproveitar? E quando aproveitava algumas questões, chegava o dinheiro e não contratava bem, não geria bem o dinheiro? Pô, é surreal a gente pensar que a gente pode sair de um patrocínio de 22 milhões para um patrocínio de 120 milhões de reais. E aí quando eu falo que o problema do Corinthians não é dinheiro, o problema do Corinthians é gestão, tem gente que não acredita. Pô, e ano passado, se a gente tivesse 100 milhões de reais a mais no orçamento, não poderia ter feito uma grande contratação? Certo? Que ficou o ano inteiro enrolando para trazer uma contratação? Não poderia contratar um substituto pro Roger Guedes, ou um substituto pro Adson? Ah, mas chegou o Rojas. Pô, mas o Rojas já era um substituto do Adson. Não veio o substituto do Mantuan, não veio o do William. A gente foi se virando. Subiu o Wesley da base, foi subindo os jogadores da base, e não chegava esse substituto. Precisava de um cara ali para disputar a vaga com o Yuri, não trouxe. De um outro meia para disputar a vaga com o Renato e com o Juliano, não trouxe. Trouxe o Rojas e falou, ó, você agora é o substituto do Roger Guedes, do William, do Adson, ou se precisar tem que jogar para armar no lugar do Renato. E o jogador ainda não fluiu, não deu certo na temporada de 2023. Mas a responsabilidade era essa. Traz um cara, ó, agora resolve o nosso problema lá na frente. Tá? Então, mais uma vez eu falo, o problema do Corinthians é de gestão, tá? O problema do Corinthians é administrativo, ou era administrativo, que é o que a gente espera, tá? E aí, a gente torce muito pro acerto aí desse novo patrocínio. A princípio é uma casa de apostas, tá? E aí, temos um pequeno problema. A PixBet já é patrocinadora do Corinthians, tá? Eu acho que ela fica nos ombros da camisa. E tem um contrato de exclusividade como casa de apostas na camisa do Corinthians. Então, o Corinthians vai apresentar essa proposta para a PixBet de 360 milhões por 3 anos, né? 120 milhões no ano. E vai perguntar se a PixBet cobre essa proposta. Se ela cobrir, a PixBet fica como patrocinadora master. Se ela não cobrir e o Corinthians fechar com essa nova casa de apostas, que ainda não confirmaram, falaram da aposta ganha, tem outros nomes aí, a gente aguarda essa confirmação. Se o Corinthians fechar esse novo patrocínio, esse patrocinador vai assumir a totalidade do pagamento da multa do contrato entre o Corinthians e a PixBet, tá? Porque o Corinthians vai ter que quebrar o contrato com a PixBet
e a casa de apostas que vai pagar essa multa, tá? Para o Corinthians fechar o novo patrocinador. E aí é um ponto, que a gente vai fechar o patrocínio de 120 milhões por ano e vai abrir um espaço na manga, que a gente vai ter que cobrir com outro patrocinador, e a gente espera que seja um valor alto, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, rapaziada, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreve pra gente bater 96 mil inscritos. É que eu lembrei da proposta aqui pelo De La Vega. Então já vamos lá, rapaziada. Informação também da identidade corintiana, que o Corinthians fez uma proposta de 7 milhões de dólares pelo atacante Pedro De La Vega, do Lanús, da Argentina. Tá? Um meio atacante aí de 22 anos, bom de bola, tá? Bom de bola, o João já acompanhava ele há muito tempo, um jogador que surgiu jovem aí e tudo mais, tá? Ele tem umas características parecidas com o Mantuan, tá? Que é aquele jogador muito móvel no ataque, joga do lado direito, do lado esquerdo, pode cair por dentro também, tá? Então, assim, é um jogador de muita qualidade. O Corinthians fez a proposta de 7 milhões de dólares, só que, ao mesmo tempo, temos a informação que ele já está praticamente certo com o Seattle Sounders, que é um time da MLS, da Liga dos Estados Unidos, e dentro lá do Seattle, eles já consideram a negociação como certa, tá? O anúncio aí está apenas por questões de detalhes, tá? Então o Corinthians, mesmo chegando agora, fez a proposta, tentou atravessar o Seattle, mas, pelo que tudo indica, ele vai para a Liga dos Estados Unidos. Qual que é o ponto que me chama a atenção? O Corinthians segue buscando um jogador com essa característica. Tentou o Rolecer, que está ali entre o Botafogo e o Benfica. Foi atrás do De La Vega agora, uma proposta de 7 milhões de dólares, em torno aí de 33, 34 milhões de reais. Não deu certo nem com o Rolecer, a princípio nem com o De La Vega, mas o Corinthians continua buscando um jogador para esse setor do ataque, que eu acho que vai ser muito importante para a nossa equipe para a temporada de 2024. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Gostariam que o Corinthians trouxesse o Pedro De La Vega ou que fosse atrás de outro jogador? Qual que é a sugestão de vocês aí para um jogador que joga pelos lados do campo ali na parte do ataque, rapaziada? Bom, família, por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!